Um, dois, três, gravando. Olá, estamos de volta. Este é o nosso programa Santiago Entrevista. Estamos voltando, com uma versão normal. Já tivemos aí alguns dias com o programa com poucas versões no ar. Temos priorizado aqui o programa Conexão Geral, que é um mix de informação, de opinião, e a gente agora vai intercalar os dois programas. E com uma satisfação muito grande, eu recebo aqui o meu amigo jornalista Marcílio Maran, Ele é presidente do PTB em Sete Lagoas, está ligado na política local, é um grande comunicador, também está lá na Rádio Primeira Linha Web, digital, e nós vamos bater um papo, que falar sobre várias coisas de Sete Lagoas, falar sobre coisas interessantes que eu tenho certeza que você vai ficar ligado conosco durante toda a entrevista. Lembrando que o nosso programa sempre tem um apoio da 5bits, www.5bits.com.br, e também da Faculdade Promove, www.faculdadepromove.com.br/Sete Lagoas. São dois grandes parceiros nossos, vale a pena você dar uma conferida no site deles. O Marcílio, ele esteve recentemente conosco aqui, nós tivemos uma entrevista tem pouco tempo, mas agora ele tem algumas novidades. Me ligou ontem, com uma novidade muito interessante, que a gente já estava meio que aguardando alguém levantar uma bandeirinha assim nesse sentido. E eu até já conheço uma outra pessoa que fez o mesmo, mas o Maran, ele é bom que sempre quando tem uma novidade ele me liga rapidinho e a gente não perde tempo não, Vamos falar sobre isso também, e vamos falar sobre esse contexto geral que nós estamos vivendo aí, O Maran, que fez parte aqui em Sete Lagoas, foi uma das pessoas que esteve à frente, da campanha do Bolsonaro, que foi eleito em Sete Lagoas com mais de 70%, e continua com esse trabalho também aí, já avisando 2022. Amigão, é um prazer estar te recebendo de volta. Quero te cumprimentar, Santiago, cumprimentar os seus telespectadores da TV Sete Lagoas e dizer que sempre para mim é uma honra estar aqui. Essa casa que eu já tive o prazer de participar com você aí, tendo um programa que era Primeira Linha na TV. Que bom, Então, muito obrigado aí pelo seu convite. Que bom. Maran, você se aventurava aí, nos palcos da vida, cantando, tocando. Como é que tá isso? Tá parado agora, que é que a pandemia não tem jeito. A parte musical, ela nunca morre dentro do coração do artista, as pessoas até hoje, coincidentemente, hoje na parte da manhã, um vizinho entrou lá no meu escritório, antes de eu vir aqui para a rádio, e dizia para mim o seguinte: Maran, tem um disco meu na parede, e ele dizia: olha, eu conheço essa música sua de cor. Aí ele cantou um trecho da música Opalão, que na época foi uma música que realmente me fez artisticamente em toda a região. A gente com grata satisfação lembra o passado artístico, quando nós percorrimos aí os vários eventos da região, Feira Agropecuária de Sete Lagoas, a Expo 7, por 2 vezes foi na faixa de 10 mil pessoas pagantes naquela Feira Agropecuária. Então o passado artístico nunca morre, Hoje, Santiago, eu só canto pelo prazer de cantar. Então às vezes algum amigo me chama em algum lugar e a gente tem a oportunidade, a gente vai, leva uns companheiros, mas canta pelo prazer, mas não mais profissionalmente. Certo. O Maran, também é uma situação difícil que a gente está vendo as pessoas dessa área, com relação à pandemia. Você tem algum amigo assim que está com dificuldade? Eu conheço vários. Na verdade, Santiago, é o Brasil inteiro, o mundo inteiro, O artista, eu diria que a área de entretenimento, e o artista em específico é o que mais está sofrendo em termos de profissão, O artista sempre dependeu, logicamente, dos palcos da vida, como você disse. É necessário que haja eventos, é necessário que haja o palco aberto e é necessário que haja público. E aos poucos isso está voltando, lá em Curitiba, por exemplo, que eu estive na semana passada, os eventos já voltaram. Lá a Ópera do Arame, que é tão conhecida aí a nível internacional, voltou a funcionar. Os teatros voltaram a funcionar, shows, bares, tudo voltou. Não diria na mesma normalidade do passado, com os devidos cuidados, logicamente, Mas em muitas partes do Brasil, essa parte artística já está vendo aí o regresso daquele passado perdido. Foram praticamente 1 ano perdido, muita gente aí sofreu demais, artistas passaram necessidade. Nós temos artistas de renome nacional que passou necessidade. A gente sabe que muitos artistas aí venderam seu patrimônio para se manter.
né? Isso atingiu o mundo inteiro, porque se você vê a nível internacional, você vê aí artistas de Hollywood vendendo as suas mansões, né, para poder sobreviver, para pagar as contas, porque os caras viviam, pelo menos até então, uma vida de extremo luxo. O luxo acabou, né? A realidade foi outra. E essa pandemia, infelizmente, ela afetou toda a humanidade. Não poderia ser diferente aqui no Brasil. E aqui em Sete Lagoas é muito artista passando dificuldade. E o pessoal da área de entretenimento, realmente a maioria quebrou, vamos dizer assim. Ou então queimou toda a gordura que tinha, e quem não tinha gordura vendeu patrimônio. Essa é a triste realidade. O que a gente espera é que, a exemplo de Curitiba, nossa cidade de Sete Lagoas possa também voltar a abrir esse lado aí para que as pessoas possam frequentar, porque a vacina está aí, as pessoas estão vacinando, as pessoas hoje têm os devidos cuidados, ao entrar no comércio também existe o cuidado, enfim, são cuidados que existem, que Curitiba entendeu, é uma capital brasileira, digamos assim, mais evoluída em vários sentidos, e acho que serve de modelo para a nossa cidade de Sete Lagoas a voltar, né, a abrir portas para os nossos artistas. Você lógico, né, que você é da linha bolsonarista, então é uma linha que sempre defendeu, né? Defendeu claro. A abertura do comércio, defendeu um protocolo diferente do que a gente tem visto feito pelos governadores. Como é que você vê essa confusão, Maran? Porque realmente foi uma situação, eu até falo aqui muito, né, no nosso programa, que é difícil hoje você, sabe, carimbar o que é certo e o que é errado, porque você vê médico que fala que um remédio é bom, o outro fala que é ruim. Você vê, por exemplo, o presidente fala, não use máscara, não se aglomere. Aí você vem e vê um governador falando assim, gente, está tudo fechado, não pode funcionar. Então a gente ficou numa situação, em termos de liderança, né, a população ficou como se fosse, digamos que uma bolinha, né, sendo jogada para lá, para cá. Como é que você interpretou esse momento que o Brasil está vivendo? Bom, vamos por etapa. Eu só queria, da minha parte, corrigir uma parte aí da sua fala, da minha parte, eu nunca ouvi o presidente falar para não usar máscara. Essa parte eu nunca ouvi, tá? Se alguém tem alguma entrevista dele dizendo não usa máscara, me mostra essa entrevista, eu nunca vi. Nós aqui estamos mantendo uma distância, né? Nós não estamos um do outro. Quando eu entrei aqui, a primeira coisa que você falou é que eu higienizasse as minhas mãos. Então você aqui na TV está tendo os devidos cuidados. O comércio está fazendo a mesma coisa, está fazendo o dever de casa. O que se vê, infelizmente, no Brasil, é a ideologia aflorada. Tá? O Bolsonaro entrou no governo e, como você disse, foram 69%, quase 70%, somente em Sete Lagoas, um fenômeno que se repetiu a nível nacional, inclusive no Nordeste brasileiro, né? Onde eu poderei falar daqui a pouco das grandes mudanças que estão ocorrendo no Nordeste. O que aconteceu é que mudou o paradigma. Até então nós tínhamos um paradigma do toma lá da cá, né? O pessoal ia lá, olha, toma isso aqui, essa obra eu vou receber tanto. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou no governo Bolsonaro. Pela primeira vez na história, tanto eu quanto você e quanto os seus telespectadores sabem o que eu estou dizendo, não existe corrupção no governo Bolsonaro. Pode acontecer, e se chegar até ele, ele vai demitir, ele vai colocar a polícia atrás, o que não acontecia nos governos passados. Nós dois sabemos aí pelas operações louváveis da Polícia Federal, que é uma instituição seríssima, né? Depois do Exército, depois das Forças Armadas, a Polícia Federal hoje é uma das mais bem conceituadas a nível popular, faz um trabalho muito sério, né? E a Polícia Federal tem investigado aí vários governadores. Esses mesmos governadores, né? Eu digo isso e posso deixar bem claro, você pega o exemplo do governador do Rio de Janeiro, que já foi caçado por corrupção. Você pega aí o governador Dória, né, o Whitson, né, do Rio de Janeiro. Você pega o Dória de São Paulo, que agora vai sofrer um processo de impeachment por corrupção. Você tem o governador da Bahia, você tem governador de várias cidades do Nordeste, do Sul do Brasil, que também estão sendo investigados e não vai demorar a serem caçados e talvez até mesmo presos por corrupção. Por que esses governadores quiseram manter esse lockdown maluco que foi mantido? Lockdown esse que nem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aprova mais. É deixado bem claro que o lockdown ele é irracional. Você tem que ter uma espécie de separação daquelas pessoas de grupo de risco, de alto risco, daquelas pessoas que estão mais saudáveis e que podem trabalhar. É óbvio, Santiago, que se para tudo, quebra as economias, você não vai ter como retornar ao seu comércio,
Você não vai ter como abrir a porta do seu comércio. Você mandou embora funcionário, você deixou de produzir e arrecadar imposto, você deixou de contribuir, não só contribuir, como deixou de sobreviver. Nós tivemos casos aqui em Sete Lagoas, são mais de 600 lojas fechadas. O lockdown ele é irracional. Então, a racionalidade, a partir do momento que as pessoas, com o passar da pandemia, descobriram que existiam o que estava certo, o que estava errado, o que podia fazer, o que não podia fazer. E hoje, ainda não é unanimidade, né? Mas e hoje nós sabemos que o comércio seu pode ficar aberto, desde que você obedeça às normas, até que se vacine todo mundo. Porque é irracional pensar que depois da vacina, todo mundo tem que ficar de máscara. Japão, ninguém mais usa máscara, por exemplo, né? Lá já foi vacinado 100% da população. Nós temos países que são pequenos, mas que já foi vacinada a sua população. Então a pessoa não usa mais máscara, a pessoa, o comércio funciona normalmente, os eventos estão funcionando normalmente, né? Então é uma questão de direcionamento, de administração e, acima de tudo, de não colocar a política acima da realidade do povo. Pessoas morreram, Santiago, e continuam morrendo dentro de casa. Pessoas estão suicidando, tem pessoas que estão numa paranoia que é uma coisa incrível, nesse exato momento que nós estamos conversando e que na TV, pode ser que do outro lado da TV alguém está nos ouvindo com medo até de chegar pela janela e com medo de ser contaminado. Isso é fruto de uma política suja montada contra o governo federal para poder tentar destruir o governo federal, porque a mamata acabou, né? A roubalheira não acabou, porque eu acabei de citar para você governadores que estão sendo caçados e provavelmente presos. Eu digo provavelmente porque se cair no Supremo, o Supremo solta, que é o que o Supremo Tribunal sabe fazer, soltar bandido, né? Isso aí é claro, eu não estou supondo nada, isso é às vistas. Traficante vai para a rua, né? E companhia limitada da bandidagem que foi para a rua, né? O próprio ex-presidente, por exemplo, que foi preso, né? Agora dizem que ele é inocente. O Supremo entendeu que o Sérgio Moro foi uma pessoa parcial nessa história, e não que o processo acabou, porque ele continua processado. O processo não acabou, não. Ele não está livre dos processos. Ele ficou livre da condenação que houve no primeiro momento, né? Mas o processo continua, porque foi provado por A a B em várias instâncias, por vários juízes, por vários promotores, por várias investigações, que houve uma culpa. Quem for culpado tem que ir para a cadeia, seja ele da esquerda, seja ele da direita, não interessa. Culpou, errou, cadeia. Então, o que acontece, resumindo para vocês, e vocês há de me entender, o que acontece no Brasil são governadores que se uniram, reunindo-se, inclusive, isso já foi provado também com o embaixador chinês, que, logicamente, depois que ele fez o caos na Argentina, ele era embaixador na Argentina, veio para o Brasil, né? Uniu-se com esses governadores que têm essa tendência à esquerda de Partido Comunista, né? E simplesmente resolveram adotar essa postura de acabar de rebentar a economia do Brasil, porque isso faz parte do comunismo. Eles trabalham dessa maneira. Eu vou quebrar a economia, igual o Dória, né, está fazendo lá em São Paulo, para que aqueles que estão lá fora, principalmente grupos chineses, venham e compram. Então, se o seu comércio quebra, você pode ter certeza que vai vir alguém para comprar. Se a sua fazenda foi invadida, queimou, você não tem condições de recuperar, você pode ter certeza que tem um outro carinha ali aguardando para comprar a sua fazenda. É a maneira com que devagarzinho eles vão comprando no Brasil. E, infelizmente, Santiago, nós somos brasileiros que não pode ser chamado de brasileiro, porque isso chama-se lesa pátria. Lesa pátria. As pessoas estão esquecendo que nós temos que olhar primeiro o Brasil. Estão esquecendo que ano que vem tem uma eleição. Então, se você não quer o presidente Bolsonaro, aguarda as urnas no ano que vem e vote no seu favorito. Mas não fique nesse processo mesquinho de querer atrapalhar tudo. Quanto a essa questão que você falou de medicamentos, que parte da medicina pensa de uma forma, parte da medicina outra pensa. É isso mesmo, que bom que existe isso. Nós estamos aí numa CPI da cloroquina, porque essa CPI que está tendo lá não é da Covid-19. O que está acontecendo no Senado brasileiro é uma CPI da cloroquina, onde ela foi montada por o presidente, que é o presidente dessa CPI, que foi governador do estado do Amazonas, é um cara que está envolvido aí com processo, uma pilha de processo. O relator do processo é Renan Calheiros. Ainda ontem,
eu assisti o filho do Bolsonaro chamar ele de bandido. Eu tô até contrariado por ele ter chamado o Renan Calheiros de bandido, porque chamou pouco. Bandido é muito pouco para aquele salafraio. Aquilo ali é um corrupto de última ordem, mas bota bandido nisso. Aquilo ultrapassou de bandido, ele foi até ameno. Eu te digo que nós temos uma CPI montada de algumas pessoas sérias, alguns senadores sérios, mas a grande maioria envolvida em altos processos que está lá no Supremo Tribunal, que devido a acordo não vai ser julgado, porque é tudo uma panela só. Você tem um Supremo Tribunal hoje, no Brasil, que isso eu já falei, tem gravações, falo e repito. Você tem um Supremo Tribunal hoje que atende aos interesses de bandidos. Raro o juiz ali na Corte Suprema, que realmente zela pelos interesses nacionais, estão zelando pelo interesse de um partido político. Nós temos ali, por exemplo, Marco Aurélio, há pouco tempo, numa entrevista, declarou que ele votaria no Lula. E nessa declaração de que votaria no Lula, Marco Aurélio, que está se aposentando, e nessa declaração que votaria no Lula, ele disse que é porque o Haddad, fizeram a pergunta se o Haddad fosse candidato, que o Haddad, se fosse, por exemplo, presidente do Brasil, iria melhorar a imagem do PT, que foi perdida. Quer dizer, ele admite que a imagem do PT, por exemplo, ela se dissolveu no Brasil devido à corrupção, mas que teria que entrar alguém também do PT para melhorar a imagem. Quer dizer, uma filosofia escrota, uma filosofia baixa de ministros que a maioria nem tem condições de estar no lugar que estão. Você sabe ali que você pega ali o Dias Toffoli, por exemplo, que a Polícia Federal agora está na cola do Dias Toffoli, querendo que o Supremo permita que se apresente a investigação que foi feita em cima do Dias Toffoli por venda de sentença. A polícia tem um documento, aí você tem que pedir autorização para alguns bandidos para poder processar o outro colega. Porque a maioria que está ali no Supremo é bandido, sim. É bandido. A partir do momento que você solta um bandido, um traficante, e prende um inocente, como foi preso jornalistas, colegas nossos, pelo simples ato de poder manifestar, então você vê que a Corte Suprema do Brasil ela está condenada. Uma corte condenada que condena. Então, resumindo, o quadro é esse do nosso país. E eu fico indignado ao falar isso, e não vou cansar de falar isso. Alguém me disse outro dia, você não tem medo de ser preso? Mas se me prenderem amanhã por falar a verdade, que o Brasil saiba que fui preso por ser brasileiro, por vestir a camisa verde e amarela, por amar o meu Brasil, assim como aquele jornalista foi preso, assim como algumas pessoas foram processadas e presas por falar a verdade. Porque o que está acontecendo é uma perseguição às pessoas que amam o Brasil e respeitam a nossa Constituição. E o que o Supremo faz é um desrespeito à Constituição brasileira. Resumindo, e todos perseguem, e todos unidos, governadores, parte dos ministros e companhia limitada, senadores, deputados, perseguem o nosso presidente, porque simplesmente, Santiago, o nosso presidente é honesto e ele quer o melhor do Brasil. Mara, a gente sabe que tem um movimento em todo o país, né? Sempre que tem reuniões, tem carreatas, passeatas, que em prol, né, de apoio a esse governo. E aqui em Sete Lagoas também tem. Como é que é isso? É um grupo de pessoas? Tem uma liderança? Sim. Como é que funciona? Isso tem a ver também com aquela equipe que foi feita, né, na eleição passada? São os mesmos ou não? Não. Aquela eleição passada... a direção aquele primeiro movimento. Fazer um parênteses aqui, porque inclusive tem uma alteração, que hoje você é do PDT. PTB. PTB. Você é do PTB. E antes parece que você era de outro partido. Não, eu nunca fui de partido nenhum. Não, né? Na época do Bolsonaro eu não era filiado. Mas tinha o partido do... Não. Eu nunca me filiei a partido nenhum na minha vida. A minha decisão de me filiar a um partido foi após a eleição do Bolsonaro. Tá. E aí eu sou amigo do Arley Santiago, que está em seu 5º mandato, ou 6º mandato, me parece, como deputado estadual. É um médico de Montes Claros, é um benfeitor, inclusive, do Hospital Nossa Senhora das Graças. São mais de 5 milhões de verbas que já foram alocadas em suas gestões para Sete Lagoas. Ele tem ajudado muitas cidades aqui da região. Eu o conheci em Santana de Pirapama na época do Albertinho Tamerão, porque ele era deputado lá do Albertinho. Então, que substituiu inclusive o doutor Viana, que era o nosso deputado, que
que foi para o tribunal, e aí o Arley Santiago tomou o seu lugar, mas ele já era deputado lá, do antigo prefeito, que era o Fonseca, né? E do PTB. Então, o PTB me chamou a atenção, depois das eleições do Bolsonaro, duas respostas para você, depois eu entro na outra. O PTB me chamou a atenção por causa do Roberto Jefferson. Muitas pessoas, logicamente, principalmente os críticos a Roberto Jefferson, aqueles que se sentiram como seu partido prejudicado pelo Roberto Jefferson, na denúncia que houve do Mensalão naquela época, onde inclusive o próprio Roberto Jefferson denunciou como sendo um dos que estava participando desse Mensalão, tá? Ele foi um denunciante, quer dizer, por que eu apostei e aposto no PTB? Tá? Por vários motivos. Primeiro, pela pessoa do Roberto Jefferson, que depois de todo o drama que ele viveu na vida dele, ele foi preso, ele obviamente se arrependeu daquele momento, e isso aí é nobre de todo e qualquer ser humano, de cometer um erro e de se arrepender, né? Isso é importante, e ele para se redimir começou a lutar pelo Brasil. Então hoje, por exemplo, é o que mais defende, ele é o único presidente de partido nacional que defende o nosso presidente Jair Bolsonaro, é o Roberto Jefferson. Então, devido à nobreza dele, devido a essa luta, e eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele algumas vezes em Brasília, eu tenho um ótimo relacionamento com o Roberto Jefferson, né? E vejo que a caminhada dele é uma caminhada pelo bem do Brasil, é por isso que então naquela época eu procurei o Arley Santiago e ele me passou, portanto, o partido PTB, do qual eu faço parte como presidente. Então é o primeiro partido. E o segundo motivo é porque quem fundou o PTB em Sete Lagoas foi João Herculino, com meu avô, pai do meu pai. Uhum. Algo que eu vim a descobrir depois, logo em seguida, o que me gratificou muito. Então o PTB faz parte da história, inclusive, da minha família. Meu pai, que depois foi PMDB, foi PTB primeiro. E depois PMDB. Foi político, né? E foi político. Mas foi na época que os partidos tinham sido extintos, no regime militar, onde permaneceu somente a Arena e MDB, meu pai era MDB, né? Então meu pai era MDB. Mas antes de ser MDB, meu pai era PTB. Então essa é a primeira parte da explicação da questão do partido político. Não tem nenhuma ligação com o PSL? Absolutamente nenhuma. Daquelas pessoas filiadas em Sete Lagoas? Não. Ligação de conhecimento, ligação nenhuma. Que depois vieram, inclusive, atrair o PSL, metade dele veio atrair o próprio Bolsonaro. Usaram como escada e traíram o presidente, e a gente conhece essa história toda, né? Respondendo à segunda pergunta sua, relacionada ao movimento aqui em Sete Lagoas, naquela época, o primeiro movimento de Sete Lagoas nasceu entre eu e Antônio Pontes. Nós dois começamos aquela história. Antônio Pontes, para quem não sabe, é um empresário de Sete Lagoas, tem hoje 80 anos de idade, 81 anos de idade, é o maior benfeitor que existe em Sete Lagoas e da história de Sete Lagoas. É um homem que dedica a sua vida, é um homem que tem lá o seu patrimônio, fruto da sua luta, fruto da sua garra e fruto da sua honestidade. Honestidade como empresário, e você sabe disso e todos nós sabemos. Então ele é um grande benfeitor em várias áreas. E ele é um brasileiro que me inspirou, inclusive, a estar no PTB também. Foi o terceiro motivo que eu ia te dizer. Tá? Então, naquela época, conversando com o Antônio Pontes, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Tem aí o Bolsonaro, que eu acredito que vai ser o nosso próximo presidente, e a pauta dele é a que nos interessa. Né? Eu já falava isso há 7 anos atrás. E aí, ele comprou a ideia, ele entendeu da necessidade de se apoiar o Bolsonaro, e dali nasceu o movimento de Sete Lagoas, que cresceu. Cresceu com eu, Antônio Pontes, como liderança, mas surgiram outras lideranças, você sabe o resto da história, que também ajudaram e contribuíram, né, com o crescimento da campanha do Bolsonaro. Então foi um todo. Dessa vez eu me adiantei. Nós criamos um Sete Lagoas aqui, um movimento que chama Movimento Liberal Conservador de Sete Lagoas. É um título que eu sugeri. Mais uma vez sentei com o Antônio Pontes, procurei o Ramon, que faz parte da comissão provisória do nosso partido PTB, tá? E também convidei algumas outras pessoas. Então a liderança é fechada, tá? Por essas pessoas, em reuniões que nós fazemos, decidimos ter aquele primeiro movimento que você viu, e o movimento liberal conservador, ele é um apoio, será um apoio sim, ao Bolsonaro em 2022, porque essa é a nossa aposta, tá? Mas não tem nenhuma ligação nem com a família do Bolsonaro, e muito menos com o Bolsonaro diretamente. É algo criado aqui em Sete Lagoas, fruto do nosso empenho, como foi da primeira vez. Tá? Então, para que não possam dizer lá no futuro que o Bolsonaro esteja montando grupos no Brasil afora para apoiar sua campanha, isso não existe.
Tudo que existe no Brasil é de forma espontânea. O que eu faço é de forma espontânea, como direito meu de cidadão, Antônio Pontes como direito dele de cidadão, Ramon e Companhia Limitada. Todos nós trabalhamos como voluntários. E existem outros movimentos aqui em Sete Lagoas, dos quais nós nos aliamos, que vamos, logicamente, lutar pela reeleição do presidente, merecidamente, em 2022. Como é que é a formação que vocês fazem quando tem esses encontros, essas carreatas, passeatas? A gente vê que de vez em quando tem os outdoor também na cidade. Como é que é coordenado isso? Não, de onde que vem? Isso é uma coisa local ou isso é uma coisa nacional? Não, vocês acompanham nacional? Não. A nível, o que você está falando de outdoor, o nosso movimento nunca colocou nenhum outdoor na cidade. Não. Pode vir a colocar. Esses outdoor é fruto de iniciativa de outras pessoas. Eu sei que alguns lojistas que também têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, né? Eles juntaram e fizeram por conta própria uma vaquinha e colocaram os outdoor. Nesse nós não participamos, porque o movimento nem havia sido criado, tá? Tudo isso que é feito, repito, é fruto de iniciativa das pessoas. Você não pode, logicamente, criar nada com objetivo eleitoreiro, visando as eleições de 2022. Mas você pode se manifestar enquanto cidadão, seja com outdoor, seja com a camisa, ou seja, plotando o teu veículo como iniciativa própria, fruto do teu bolso. Você contribui, eu contribuo, nós temos esse objetivo. Não enquanto partido político, tá? Mas enquanto pessoa, enquanto eleitor. Porque o que nós fazemos no movimento, o Movimento Liberal Conservador de Sete Lagoas, não tem nada a ver com o PTB, do qual eu sou presidente. Tanto que não participa comigo o Antônio Pontes e o Ramon, que são companheiros nossos, mas não envolvemos a política no Movimento Liberal Conservador. Ele está aberto a qualquer pessoa de qualquer partido que esteja conosco, que tenha o mesmo objetivo. Tá, mas para quem é de outra cidade, só para entender, gente, que a gente sabe que tem as manifestações em todo o país. E vocês seguem também esse rito das manifestações? Pô, vai convocar que vai ter uma carreata no domingo à tarde, por exemplo, em Brasília, em São Paulo, não sei o que. Como é que funciona? Não, nosso movimento foi criado para Sete Lagoas. Não foi criado para acompanhar nenhum movimento nacional. Tanto que houve agora um movimento em Brasília, eu particularmente não fui, algumas pessoas foram, eu não fui, o movimento não participou, tá? Não que não quisesse participar, até queríamos, mas estava muito recente uma promoção nossa, resolvemos não participar desse. Pode ser que o nosso movimento participe com algumas outras iniciativas, não tem a menor dúvida, assim como outros movimentos participaram do nosso agora nesse evento do dia 21 de abril, tá? Mas nós criamos um movimento liberal conservador para os interesses de Sete Lagoas. Não foi para o interesse da campanha de 2022. Foi para o interesse de Sete Lagoas em tudo que possa ser de positivo para a nossa cidade. Seja na reeleição de um presidente, seja no combate a alguma forma errada que esteja acontecendo aqui em Sete Lagoas. Por exemplo, nós apoiamos o movimento do comércio, dos comerciantes de Sete Lagoas. Sim, né? Sim. O Bira tem lá o movimento dos lojistas e tudo mais, e nós apoiamos o movimento deles. Então, o Movimento Liberal Conservador é especificamente criado para poder estar observando e ficar atento ao que for de melhor para Sete Lagoas. Podemos apoiar qualquer um, independente do partido que ele seja, porque não é um movimento político, é um movimento conservador liberal. Tá? Agora, o que não tem nada a ver com o PTB, volto a dizer, para que as pessoas não façam confusão. Tá? É apenas uma iniciativa nossa, porque alguém tem que iniciar alguma coisa, né? Alguém tem que liderar. Então a gente resolveu liderar com esse intuito, com o intuito de lutar por uma cidade melhor e lutar por um país melhor. Certo. Gente, deixar bem claro aqui que esta entrevista com o Maran tem um objetivo muito importante também, que é anunciar aqui o Maran como pré-candidato nas próximas eleições, né? Deixando bem claro que é pré-candidato, ele não está infringindo nada na lei, né? Ele me ligou, conversou comigo e a gente já tem falado sobre as possíveis parcerias que teremos em 2022. E o Maran, como, né, já é presidente de partido e ele inclusive disputou também as eleições passadas como candidato a vereador, ele também agora, né, está aí com esta novidade que vai contar para a gente agora. Maran, você me falou que teve aí um encontro, um chamamento do seu partido para que vocês começassem a organizar para as eleições do ano que vem. Eu acho isso mais do que natural, porque as coisas passam muito rápido, né?
Quando você vê, você já está na eleição. E eu tenho falado isso aqui, que eu tenho visto algumas pessoas em Sete Lagoas, algumas querendo se movimentar e outras dizendo, não, vamos deixar mais para depois. Gente, a coisa passa muito rápido. Para se organizar e dar certo, tem que começar agora para depois, né, na hora H, estar com tudo certo, porque vocês lembram, né, a eleição passada, tanto de confusão que foi, né? Muitas coisas acontecendo, o próprio né, PTB teve esse problema, né? Fique à vontade. Bom, Santiago, veja bem, o que eu havia te explicado, né, relacionado à questão das eleições de 2022, é que o PTB tem mantido reuniões em todo o estado de Minas Gerais, a pedido do Roberto Jefferson, a pedido da Nacional, para que nós pudéssemos nos organizar em Minas Gerais e tivéssemos já definido quais seriam os possíveis pré-candidatos para as eleições de 2022 a deputado federal. Já deixar definido desde agora, pré-definido os nomes, né? Essa definição ainda vai acontecer agora no mês de junho com a presença do Roberto Jefferson, que vai ter, obviamente, ele me conhece, mas existem muitos que ele não conhece, ele vai ter uma conversa em um movimento que vai ter em Belo Horizonte do PTB, onde ele vai estar presente para que depois da análise que foi feita pela estadual, ser passado então para a nacional e ter ali naquele momento, portanto, a definição dele definitiva, né? Isso foi, eu me encontrei com pessoas do Vale do Aço, do Triângulo Mineiro, do norte de Minas, de todas as regiões de Belo Horizonte, um radialista, por exemplo, da Itatiaia, que passou a incorporar também o nosso partido, que vai ser candidato a federal, né? E assim foi feito alguns nomes por eles, de alguns nomes de possíveis pré-candidatos a deputado federal. O meu nome foi sugerido pela essa região, porque o próprio Roberto Jefferson, através da sua equipe e tudo mais, me chamaram a atenção no sentido de que as eleições municipais de cada cidade para vereador sempre é mais difícil do que uma eleição para deputado. A sua característica, Maranhão, é uma característica regionalista. Você é um cara que visa, e como é de fato, visa sempre a região. O seu trabalho sempre foi direcionado para várias cidades. Então a sua característica é essa, ou estadual ou federal. Então nós gostaríamos de convidá-lo, né, para que você possa compor a chapa dos pré-candidatos a deputado federal. E nós queremos a sua resposta agora no mês de junho na vida do Roberto Jefferson. Isso foi o que foi falado com todos que estavam presentes. Então existe uma possibilidade... Uma parte aqui, você está sendo convidado como candidato a federal. E vocês teriam também um nome em Sete Lagoas para ser candidato a deputado estadual no partido? Não, no momento estadual não. O nosso pensamento é dar o apoio àquele que já fez por Sete Lagoas, que já fez pela região, que é o Arley Santiago. Tá? Então, no caso, provavelmente você faria uma dobradinha com o Arley. Se for o caso, né, de julho agora ser decidido, existe essa possibilidade de se fazer com o Arley, que é meu amigo, que tem aí, que tem de certa forma, entre aspas, ter uma eleição garantida, né? Mas eu acho que a identificação do Arley aqui na região é muito maior, porque ele já ajuda o Hospital Nossa Senhora das Graças há muito tempo, já mandou verbas para Sete Lagoas. Numa próxima oportunidade eu vou te dar uma relação completa de tudo que ele já fez por Sete Lagoas, por exemplo, tá? Então não existe dentro do PTB nenhum nome em Sete Lagoas, tá, que a gente possa lançar para estadual. Não, o pensamento primeiro, que inclusive partiu da estadual, é que a gente estivesse aqui com Arley Santiago. E para essa região inteira o PTB escolheu a mim, a Nacional escolheu a mim que representasse essa região. Então o que nós vamos fazer é até do mês de julho agora estar analisando com a base, com os amigos, e eis o motivo de eu estar com você também, para a gente poder estar analisando esse trabalho nosso, né? Porque o nosso interesse, como você sabe, sempre foi o meu, né, é servir a minha cidade, é servir a minha região. Eu sempre realmente fui regionalista. Eu gostaria muito de, tendo essa possibilidade de ser um pré-candidato e lá na frente ser um candidato a deputado federal de Sete Lagoas, poder servir minha cidade. E servir de verdade. E servir com 100% de honestidade. Tá? E servir como eu sempre servi a região inteira. Durante esses 12 anos que eu tive o meu jornal Primeira Linha na região inteira, graças a Deus eu deixei o meu nome de forma ilibada. Foram 12 anos de trabalho, 12 anos de trabalho honesto na região. Deixei um nome que, graças a Deus, onde eu entrei eu retorno, tá? E posso provar isso porque recentemente, no ano passado,
ainda no ano retrasado, para o ano passado, o tempo está passando muito rápido. Eu fui o responsável por fazer a campanha do Hospital Nossa Senhora das Graças na região inteira. Enquanto teve um grupo que fez a arrecadação daquela rifa do lote doado pelo Antônio Pontes em Sete Lagoas, eu durante 3 meses percorri a região inteirinha para poder arrecadar fundos para o Hospital Nossa Senhora das Graças. O meu trabalho resultou em quase R$100 mil de arrecadação, né, para o Hospital Nossa Senhora das Graças. E isso foi feito através dos prefeitos que aderiram à campanha, das minhas idas na cidade, das reuniões que eu tive, né, e eu pude dar essa contribuição. Então imagina lá na frente se eu tivesse a possibilidade de servir a minha cidade, né, o que eu não poderia fazer. Você fazia também, para né? a região. Eu tinha um evento que era uma festa de primeira linha, onde eu reunia prefeitos da região inteira, era um parceiro, você participou de várias delas, se não de todas, né? Sempre foi meu convidado, chegou a ser homenageado também, inclusive a TV Sete Lagoas, na festa de primeira linha, né? Que é o troféu Águia de Prata, que você mantinha sempre aqui em cima, mas que não está, que está por aí, mas você tem, deve estar na sua sala de troféus ali, né? Você é igual o Geraldo Padrão, você gosta de fazer uma sala de troféus. Então, Santiago, eu quero poder servir minha cidade. Nós estamos com uma lacuna aí de deputado federal. Mas eu jamais escolheria estadual por vários motivos. O primeiro motivo é que, apesar dos pesares, eu não vou entrar em detalhe, nós temos aqui um deputado estadual, tá? Que não é do meu partido, mas tem servido também em Sete Lagoas, que é o Douglas Mello. Tá? Então, tem esse primeiro lado. Eu acho que Sete Lagoas, cabem 2 deputados estaduais, eu acho que deveria ter 2 deputados estaduais. Sete Lagoas sozinho pode eleger até 3 deputados estaduais e 2 federais. Só Sete Lagoas poderia fazer isso com o seu número de eleitores. Então, primeiro que nós temos aí o Douglas, né? Segundo, porque eu sei que, eu particularmente já sei de 16 nomes em Sete Lagoas, candidato a deputado estadual. Só isso aí já vai ser uma loucura. Pré-candidatos a deputado estadual. Só isso aí. Na Câmara Municipal tem 6 já querendo ser, e você deve saber até de mais do que 6. Né? E fora os que deixaram de ser vereador e que também serão pré-candidatos a deputado estadual. A região, eu já pesquisei. Nós temos pelo menos aí umas 8 prefeituras da região, ex-prefeitos e atual prefeitos, que vão ser candidatos a deputado estadual. A lacuna para federal é imensa. A realidade é uma só. Você ser candidato a deputado federal conforme o seu partido, as suas chances, comparado ao resto do estado e aqueles que vêm aí por trás, é pequena demais. Você pega o partido do próprio Douglas, por exemplo, acredito que o PMDB hoje, para fazer um deputado federal, o cara tem que ter aí no mínimo 120 mil votos. 120. Muita coisa, hein? É muita coisa. Meu partido, que não tem deputado federal em Minas, eu só preciso de 40 mil votos. 40 mil votos para ser eleito. Entendeu? Nosso partido pretende fazer em Minas Gerais 3 deputados federais. Tá? Então, existe, o PTB hoje trabalha com a ideia de lançar 80 candidatos no estado de Minas Gerais a deputado federal. Tá? Que na verdade são 81, mas ele pretende preencher. Até agora eu sei de 49, porque foi um encontro que eu tive. Nós já temos, pode-se dizer, 50 candidatos a deputado federal em Minas Gerais, em todas as partes. E a união de todos nós, né? A união de todos nós para poder conseguirmos fazer pelo menos 3, pelo coeficiente eleitoral que foi passado para nós lá e pelo número mínimo que um candidato nosso poderia se eleger deputado federal. Então, Sete Lagoas tem a chance, pelo PTB, de fazer um federal. Sete Lagoas tem essa chance. Sozinha ela faria 2. Ela faria um do nosso partido e talvez algum outro. Né? Porque eu não sei como é que é o coeficiente dos demais. Eu sei que o PMDB é difícil. Nós temos aqui 110 mil votos. 110 mil aqui. Só aqui. Né? Aí se você pega, por exemplo, e coloca aqui 5 candidatos disputando a federal, mais os que vêm de fora, 110 mil votos não dá para eleger. Quando eu falo dá para eleger, eu falo, e você falou a palavra vem de fora, eu falo exatamente porque Sete Lagoas é uma cidade interessante, né? A Bíblia diz que santo de casa não faz milagre. Jesus não fazia milagre na sua terra, né? Mas Reinaldo teve uma votação extraordinária em Sete Lagoas e por anos foi deputado federal e serviu muito o nosso município e a nossa região, serviu Minas Gerais. Com todas as falhas que ele teve, eu não vou deixar de dizer isso, com todas as falhas que ele teve como prefeito, que eu dizia antes,
e eu disse até em entrevista para você, ele vai querer ser prefeito de Sete Lagoas, ele vai se eleger e infelizmente vai ser o fim da carreira política dele. Foi o que aconteceu. Se tivesse continuado deputado, hoje ele ainda seria o nosso deputado federal e dificilmente qualquer pessoa arriscaria candidatar contra o Márcio Reinaldo. Mas ficou essa lacuna em Sete Lagoas, e o eleitor de Sete Lagoas, ele é muito dividido. Existe uma parte de eleitor que é o toma lá da cá, né, vende o seu voto. Se você pagar, eu vou arrumar uma equipe, e aí essa equipe vai trabalhar para você. Né, o eleitor que não tem compromisso com a nossa cidade, e muito menos com o nosso país. Nós temos aquele eleitor que é fiel ao partido, que é fiel à nossa cidade, que é fiel aos nomes da nossa terra, e aí elegem aquele candidato, que foi o caso do Márcio Reinaldo, que foi o caso do próprio Douglas Mello, por exemplo, como deputado estadual. Tá? E nós temos aquele outro eleitor que realmente ele não sabe quem votar, porque o pessoal deixou para a última hora dizer que era candidato, e aí veio o Joaquim da Cruz, lá do Triângulo Mineiro para cá, e convenceu ele, e ele convenceu a turma dele, e assim foi. Tá? E tem vários políticos, partidos e também se dividem, né? Pessoas que trabalham para candidatos de fora simplesmente por dinheiro. Por dinheiro e por algum compromisso político que já existe. Também, né? também, então, também tem isso. Então a gente tem aí no mínimo aí uns 20 candidatos. Mas ô, Santiago, eu te digo o seguinte. Então essa conta não fecha. Não fecha, eu estou dizendo assim, fecharia se houvesse união. União não existe, tá? Mas deputado federal não tem que ser votado só em Sete Lagoas, Santiago. Você tem todo um estado. Mas aí você teria que ter pelo menos uns 20 mil votos aqui e 20 fora, né? Não, isso é relativo. Uma conta, né? Não sei. Isso é relativo. Essa conta eu não... eu não estou gorando o negócio, não. Essa conta... Eu tenho falado muito essa conta eu não sei fazer ela. A importância de Sete Lagoas fazer os seus deputados, pelo menos 2 estadual e 1 federal, né? Por quê? Por que eu digo sempre isso? A gente tem que trazer de volta o imposto que a gente paga através de emendas, né? São emendas e mais emendas que tem lá, não vou nem falar o valor aqui, que é muito alto, né? Então, assim, a gente tem que ter essa pessoa lá, porque quando você tem um prefeito igual o Duílio batalhando, e tem que pegar uma beiradinha de um deputado aqui, outra beiradinha de outro, quer dizer, é diferente de você ter o deputado da cidade. É lógico. Não é? Então, essa responsabilidade a cidade tem que ter. Né? Só que o seguinte, se a gente tiver, e como eu te disse, 10 candidatos a deputado federal, eu lembro que na última eleição de candidatos que a gente trabalhou, a gente começou a campanha com um número exorbitante de candidatos, tanto a federal como a estadual. Se não me engano, eu acho que tinha 17 candidatos a estadual na cidade. Que vai se repetir? Então é lastimável isso, porque depois no final ninguém ganha. O que eu tenho que te dizer é o seguinte, Santiago, é um direito de todo partido lançar os seus candidatos. É um direito, mas tem que... Você tem que agora a questão, tudo bem, é um direito de cada partido lançar o seu candidato. O PTB vai lançar o seu. Tá? Com certeza. Assim como todo o PMDB, PSL, qualquer partido tem um direito de lançar. Se você me falar assim em composição, em união, em vamos sentar para conversar, você vai contar a velha história de Sete Lagoas, de diversos que sentaram na mesa, de diversos que depois em seguida viraram adversário, mas sentaram naquela mesa no primeiro momento porque tinha um mais esperto do que o outro e acabou levando a sua vantagem. Tá? Sentar na mesa em Sete Lagoas, muitas partes do Brasil é a mesma coisa, não muda. Sentar na mesa em Sete Lagoas com outros partidos para você poder tentar fazer uma composição, não implica dizer que nascerá dali um deputado ou nascerá dali um futuro federal, um futuro estadual. Isso é difícil em Sete Lagoas. Tá? O PTB não caminhou com nenhum partido em Sete Lagoas para prefeito. Tá? Então, nosso partido não caminhou com ninguém para prefeito, porque nós não acreditamos que quem estava disputando a eleição poderia receber da nossa parte o apoio. Então, isso aí é lógico e evidente. Nós não apoiamos o atual prefeito, nós não apoiamos o deputado ou qualquer outro que disputou aqui em Sete Lagoas. É um partido livre. Tá? O partido nosso está apresentando os nomes. Quem julga não é partido que vai eleger. Quem vai eleger é o eleitor. Tá? Então, se eu for considerar, porque para ser um possível futuro deputado em Sete Lagoas, eu tenho que estar compondo com algum outro partido, então é o mesmo que dizer que
os partidos é que comandam os eleitores, comandam em parte. Porque nós temos aí hoje em Sete Lagoas um número de eleitores que não votou e não votam em nenhum político de Sete Lagoas e até hoje procuram a oportunidade de refazer aquele passado de Sete Lagoas que chegou a ter 2 federais, você sabe disso, né? E chegou a ter 2 estaduais. Isso é um passado muito longínquo de Sete Lagoas, onde o político, onde os eleitores entendiam que Sete Lagoas precisava de fazer os seus nomes, onde o eleitor entendia que Sete Lagoas precisava ter representatividade. E você próprio disse dessa divisão, daqueles que têm compromisso com outros candidatos, daqueles que têm compromisso com seus partidos, assim como nós temos o nosso partido e as pessoas que estão conosco têm compromisso com o nosso partido. Porque eu penso assim, fidelidade partidária é tudo. Quem não tem compromisso com o nosso partido, que esteja no outro que ele queira seguir. Né? O PTB é um partido de fidelidade. Nós somos fiel à regra do PTB, nós somos fiel à nossa intenção da reeleição do presidente Bolsonaro. Tá? Nós somos fiel à reeleição do presidente Bolsonaro, o Brasil todo sabe disso, e nós seremos fiéis também àqueles que nós apresentarmos em Sete Lagoas, que na verdade é para Sete Lagoas e para o estado de Minas Gerais. Né? Então a gente espera, tendo essa possibilidade de sermos o pré-candidato a federal de Sete Lagoas, nós esperamos contar com aqueles que nos conhecem, que sabem da nossa seriedade e que têm interesse não por causa do partido ou de qualquer outra coligação, mas que tem interesse em colocar alguém lá em cima que possa representar a nossa cidade. O nome será colocado pelo PTB no devido momento de forma oficial, né? A gente tem que aguardar, como eu te disse agora, apesar que eu fui convidado, né? Eu não me apresentei, eu fui convidado, o nome será colocado e eu acredito que eu vindo a ser um pré-candidato a deputado por Sete Lagoas, terá muitas pessoas aqui que irão acreditar no trabalho da gente como acredita agora. Tá? O fato da minha não eleição para vereador em Sete Lagoas foi um primeiro ensaio que eu fiz. Você mesmo é sabedor que eu dediquei mais a lançar candidato a prefeito pelo PTB do que cuidar da minha candidatura. Você próprio chamava a minha atenção que eu não estava cuidando da minha candidatura. Né? Então, eu não fiz isso lá no passado. Né? Eu quis cuidar do PTB e dos meus companheiros. E agora a gente tem que cuidar das eleições para deputado, porque o partido precisa de ter 3, que sejam lá do norte de Minas, tal. O que ganhar como federal dentro do PTB, eu como representante do PTB em Sete Lagoas garante que virá a verba para Sete Lagoas. Tá? Porque é esse o compromisso que todos nós que viemos a ser candidato pelo PTB a deputado federal, vamos ter. Que cada cidade que tenha lançado o seu federal possa ter a representatividade em Brasília. Um canal aberto, né? Um canal aberto para poder ajudar a nossa cidade. Mesmo que você não seja eleito, você vai ter as portas abertas com toda através certeza. de outro deputado nós do temos PTB. Um dos candidatos a deputado federal é o Braulio, do nosso partido, que é o presidente do nosso partido em Minas Gerais. O Braulio, que é hoje estadual, vai sair a federal. O Braulio é um homem hoje de 60 mil votos, que ele teve na última eleição em média para deputado estadual. Você falou também que tem 40, da Itantiaia. Tem também. Se 40 mil votos elege um, né? Se 40 mil votos elege um, imagina o Braulio mantendo essa votação em média dele, que é um dos que a gente acredita que vai estar lá. E o Braulio tem um livre acesso a ele, sempre fala de Sete Lagoas, né? Que independente do resultado das eleições, a gente conta com ele para Sete Lagoas. Então é uma questão de fidelidade partidária, tá? É que no nosso partido não é nenhum querendo engolir o outro não, Santiago. O nosso partido, nós queremos trabalhar unido. Isso não significa, Santiago, agora vem o outro lado, que nós não possamos fazer acordo com outros partidos aqui de Sete Lagoas para que venham somar conosco, visando também as eleições de 2022. Porque vai ser um termômetro do que vai ser o PTB em 2024, aliás, para prefeito de Sete Lagoas, o que nós vamos fazer e com quem nós vamos compor em 2024 aqui em Sete Lagoas. Tá? Isso vai depender do que vai acontecer nessas eleições de 2022, ou seja, nós vamos observar a reação dos partidos políticos relacionados ao PTB, ao que nós vamos lançar como chapa de federal e estadual, né? Aqueles que comporem conosco, logicamente, são pessoas que nós teremos um compromisso para 2024. Isso é óbvio. Né? Eu vou te dar um exemplo que não vai acontecer, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o prefeito entendesse que o PTB, a chapa apresentada pelo PTB, é importante para Sete Lagoas. Qual que é a nossa obrigação com o prefeito, atual prefeito de Sete Lagoas? Nossa obrigação com ele é em 2024. Nós honramos o nosso compromisso. Então, que seja, por exemplo, o deputado Douglas Mello, que vai sair para estadual.
Ah, mas eu vou compor com o PTB para federal. Então nós temos um compromisso com o Douglas Mello em 2024. Aí já entra as alianças políticas, os compromissos políticos, e tudo zelando o bem da nossa cidade. Então, as portas não estão fechadas. A eleição de 2020 para prefeito foi uma situação, a eleição de 2024, o PTB é outra situação. E te digo mais, ainda hoje eu terei reunião com todos que foram candidatos a vereador do nosso partido. A nossa intenção é deixar bem claro que a partir de agora nós estamos trabalhando para poder que em 2024 possamos ter os 26 candidatos a vereador. Em 2024 nós vamos fazer vereador. Todos aqueles que estão nos ouvindo agora de Sete Lagoas, independente do partido que vocês tenham estado, que tiveram acima de 300 votos, pode procurar o nosso partido. Pode me procurar, procura o nosso partido, porque a nossa intenção é compor a partir de agora uma chapa para 2026. Tá? E nós que demos todo o apoio aos nossos candidatos a vereador em Sete Lagoas, repetiremos o mesmo apoio em 2024. Porque nós tivemos muito candidato a vereador de Sete Lagoas que foi prometido mundos e fundos para eles e não deram nem um santinho. Tudo que você puder imaginar e que foi dentro da lei, nós demos para os nossos candidatos. Tudo. Eu próprio sacrifiquei a minha campanha para procurar recursos, né? Para procurar ajudar cada candidato. Com certeza. Tá? Então isso foi feito. Agora chegou a vez de nós pensarmos em 2022 e em 2024. Partido, como você próprio disse no início do programa, tem que começar a trabalhar agora. Então, o que eu te disse ontem, eu repito agora. Eu fui procurado para ser candidato, um pré-candidato a deputado federal de Sete Lagoas pelo PTB. O único nome que eles colocaram para a nossa região foi o meu. E isso vai se concretizar no mês de julho, tá? Então, assim que concretizar, eu já digo para você que está concretizado. Mas nas outras regiões está tendo disputa. Triângulo Mineiro tem disputa de 3 nomes. Olha só que loucura. Norte de Minas, em determinadas regiões, tem disputa de 2 nomes. E o PTB vai deixar nessa análise que ele está fazendo até julho, quem vai ser quem lá no Triângulo Mineiro, lá no Norte de Minas, vai não sei aonde, mas todos os nomes serão apresentados e concretizados em julho. Repito, para a nossa região foi meu nome, e se isso acontecer, eu vier a ser um pré-candidato e vier a ser candidato no futuro por Sete Lagoas a deputado federal, eu quero ter a honra, assim como meu pai, Sebastião Corrêa, que foi vereador por muitos anos em Civil Sete Lagoas e nem tinha salário, eu quero ter a honra de servir a minha cidade, honrando o nome do meu pai, honrando o nome do Antônio Pontes, honrando o PTB e, acima de tudo, honrando a nossa cidade e honrando a Deus. Muito bom. Gente, tá aí, ó, tá dado o recado então. Nós temos aí já, né, uma luzinha acendendo aí, nosso primeiro pré-candidato a deputado federal por Sete Lagoas, Marcílio Maran, do PTB. Maran, quero te agradecer, não só pela sua entrevista, mas pela confiança. O Santiago, a gente se conhece há muitos anos, né? Há muitos anos. Desde que eu retornei para Sete Lagoas há 15 anos atrás. Né? Nós nos encontramos como, entre aspas, adversários políticos em campanha política, mas sempre respeitamos um ao outro, sempre estivemos juntos um ao outro. E você, como comunicador, acredito que fique satisfeito de saber que tem um comunicador na política que possivelmente no futuro poderá representar a área da comunicação de Sete Lagoas, que é tão desvalorizada, né? E se você tiver um companheiro lá em cima, você sabe que você terá também a sua valorização, né? E a área dos artistas e da área de entretenimento, que é o meu foco. O meu foco é a área da comunicação e entretenimento. Né? O artista também precisa, porque se eu vier aqui falar que minha área é saúde, é educação, todo mundo fala a mesma coisa. Isso não depende. Depende de um deputado na questão de uma verba. Né? Mas quem gera tudo isso aí, quem é o gestor de tudo isso é o prefeito municipal. Uhum. Agora, se eu como representante do Legislativo Federal puder estar lá em cima, eu posso contribuir com leis, né, que possam beneficiar pelo bem da nossa cidade, a área da imprensa. Eu posso, através de projetos, de emendas, de verbas e tudo mais. Quer dizer, nós podemos contribuir com a área do entretenimento, né? Salvando essa área do entretenimento, que é tão importante, salvando os nossos artistas em Sete Lagoas e em Minas Gerais, né? E representando de uma forma honesta e clara e transparente a nossa cidade. Porque o que o eleitor quer, Santiago, é transparência acima de tudo, tá? Com dinheiro público, transparência e honestidade.
Isso aí, infelizmente, está faltando. Está faltando no município em muitos aspectos, está faltando em Minas, está faltando no Brasil. Então, transparência é o que é mais necessário. E não briga política, porque eu acabei de te dizer que nós podemos estar aliados a qualquer partido que queira o bem da nossa cidade para 2024. Essa aliança se constrói agora. E é agora que nós queremos saber com quem nós vamos estar em 2024. Através do que eu te falei aqui agora. Isso é um compromisso, fica registrado. Quem estiver conosco nessa caminhada de 2022, qualquer partido pode ter certeza que caminharemos juntos em 2024. Que bom. Muito obrigado, né? Deus que abençoe sua carreira política aí, que dê tudo certo, né? Quero agradecer a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista e traremos também outras pessoas aqui para falar sobre esse assunto em breve. Fique ligado aí no nosso programa Santiago Entrevista. Até o próximo programa.